Meus irmãos, eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Espero que você esteja bem, espero que você esteja suportando as aflições, suportando todas essas adversidades aí com a confiança no Senhor, com a esperança de fato de que o Senhor está à frente da tua vida. Nós estamos enfrentando dias tenebrosos, né, tempos difíceis, isso não tem sido novidade. Desde lá dos meados de março para cá, nós estamos enfrentando essa questão da Covid, de afastamento social, né? Aquele cafezinho deixou de acontecer, né, entre os amigos, no nosso caso, as nossas reuniões com os homens, com os amigos na padaria para sentar, para tomar um café, né? As reuniões de oração presenciais, né? No caso da nossa igreja lá, das nossas irmãs, a casa da Silvia de segunda-feira, estão acontecendo de forma virtual. Graças a Deus por isso, mas sentimos, na verdade, o impacto, sentimos aí a dificuldade, né, deste afastamento, né? Nós sentimos saudade das pessoas, nós estamos numa época de uma tremenda desesperança, né? Onde nós ficamos muitas vezes abalados por tudo que estamos enfrentando. Mas eu quero conversar com você, né, nessa ocasião aqui sobre a renovação da nossa esperança. Na verdade, dei o nome a essa mensagem de esperança em meio à desesperança. Eu quero contar uma história para você refletir um pouquinho comigo. Há muitos anos atrás, eu ouvi um acontecimento, né, verdadeiro, verídico mesmo, né, de fato isso aconteceu em uma igreja, onde um rapaz foi convidado a participar de um culto. Um rapaz não cristão, né, ele tinha amigos crentes e esses amigos o convidaram para ir para a igreja. Esse rapaz, ele fazia parte de uma equipe de baloeiros, né? Lembra de festa junina, de balão, aquelas equipes de balão? O pessoal compra folha de seda e constrói balões, né? Não sei se você teve vivência com isso. Eu me recordo de quando eu era pequeno. Eu ia na casa do meu tio de final de semana e na época de festas juninas, de férias, né, pipas, brincadeiras de pipa, brincadeira de balão, e inclusive muitos adultos, né, a maioria dos baloeiros eram homens já feitos, homens adultos, e eles se juntam, né, e se juntavam. Hoje em dia parece que essa cultura anda meio enfraquecida, né, se não me falha a memória, até existe uma legislação proibindo os balões por conta de queimadas, né? Em São Paulo mesmo, empresas pegaram fogo por causa disso, casas foram destruídas. Mas enfim, o pessoal soltava aqueles balões, né? E eu ficava lá na casa do meu tio olhando, balões enormes, alguns do tamanho de prédios de pequeno porte, pra você ter uma ideia, né? E carregando fogos, e nós mesmos em casa fizemos alguns balões algumas vezes, né? O meu pai auxiliando a gente. Mas a história conta que um rapaz que participava de um grupo de baloeiros desse, ele foi convidado a ir à igreja, né? Os amigos o chamaram, convidaram e ele foi. E ele foi a caráter, né? Com a jaqueta do seu clube de baloeiros. E ele ouviu a mensagem, a pregação do evangelho, e acabou, né, que depois do culto, naquele momento social, no salão social da igreja, né, no cafezinho, as pessoas conversavam. Né, os cristãos ali, os membros da igreja conversavam. E sabe qual era o assunto das conversas? Era o futebol, o jogo do domingo, né, era a situação política, era um acontecimento na vida, né, de alguém, né, e nada sobre a mensagem. E aquele rapaz ficou incomodado e falou: desculpa, deixa eu trazer uma questão aqui. Vocês estão vendo essa minha jaqueta? Aí o pessoal: ah, legal, você faz parte dessa equipe? Sim, eu faço parte dessa equipe de baloeiros. E deixa eu trazer uma coisa para vocês, deixa eu explicar o negócio. Nós participamos juntamente com amigos. Quando nós estamos reunidos, nós falamos sobre balão. Quando nós estamos, cada um na sua casa, a gente pensa sobre balão, a gente discute sobre isso, a gente, né, vai atrás de informações sobre isso. Quando nós nos encontramos, nos esbarramos aí no shopping center, um com o outro, a gente conversa sobre o balão. Enfim, a nossa vida gira em torno desse assunto. Hoje, aqui, o pastor pregou sobre um assunto muito mais importante. E agora que acabou o culto, vocês estão falando de futebol. Por que eu conto essa história? Porque ela me marcou, e eu trago ela como experiência pessoal. Quantas e quantas vezes, ao término do culto, né, enquanto membro da igreja, eu estava pensando sobre futebol, eu estava pensando sobre política.
Ou seja, parece que eu saía do momento da pregação e eu me desconectava completamente daquilo que o Senhor havia dito por intermédio do seu servo, né? Ia para casa e muitas vezes quando eu chegava em casa eu nem lembrava mais qual era o texto que foi pregado. E eu trouxe essa ilustração para a minha vida, porque a gente precisa parar por um momento e pensar o quanto nós temos refletido na palavra de Deus. E para ter esperança em meio à desesperança, nós só temos um caminho, meus irmãos, é a palavra. Gostaria que você lesse na sua Bíblia Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, o verso 21. Esse versículo nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, quando a gente olha para esse livro, quando a gente olha para esse versículo que é tão conhecido, nós muitas vezes cantamos, né? Existem cânticos sobre esse texto, existem muitas mensagens pregadas, né, sobre este assunto, essa temática da esperança, e muitas vezes esse texto é o texto usado. Mas eu queria que você lembrasse o seguinte: quem escreve esse livro é Jeremias, né? E quando ele escreve, a situação é uma situação de um enfrentamento de uma calamidade muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, né, o ambiente aqui de Lamentações, ele nos mostra Judá e Jerusalém, o povo de Deus, né, lamentando sobre a perda do rei de Judá. Depois você lê lá no capítulo 2, versos 2, verso 9. O texto está mostrando aqui a realidade da destruição de Sião, né? Algo que o profeta Jeremias ele já havia, né, apontado, né, no seu livro, o livro do profeta Jeremias. E aqui em Lamentações, né, o autor aqui ele expressa a dor suportada, né, pelo cumprimento dessa profecia. Nós temos aqui um ambiente de completa desesperança, né? Um ambiente onde as pessoas esperavam serem libertas do exílio. O que é o exílio, né? O exílio é aquela expatriação forçada, é você estar fora da sua terra e você estar ali forçado, né, fora da sua terra, ou por livre escolha, mas você não está em casa. Essa era a situação do povo de Deus. E o porquê disso? Isso aqui como consequência direta do pecado. Se você lembrar depois na sua casa de ler Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, textos que falam diretamente sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte, né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui nós temos um texto no Antigo Testamento que nos aponta para isso. A única esperança que parece haver aqui neste livro, né, é a libertação do sofrimento causado por esse exílio, né? E a única esperança era então apelar a Deus para que Deus fosse misericordioso. Então, quando nós lemos aqui o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a gente percebe aqui um apontamento para o fato da misericórdia de Deus. E eu quero fazer uma pergunta: se para esse ambiente de lamentações, né, o exílio era essa questão da destruição de Judá e Jerusalém, qual é o nosso exílio hoje? Qual é o exílio que você está enfrentando? Quando a gente olha para a Covid fica fácil de entender, né? O que a Covid trouxe como consequência para a sua vida? Talvez o desemprego, talvez esse afastamento forçado, você está se sentindo forçadamente longe dos seus amigos, dos seus familiares, você está enfrentando uma situação muito difícil. Que desdobramento isso tem trazido para a tua vida? Talvez um desânimo, né, de proporções inimagináveis, de proporções nunca antes experimentadas por você. Qual é o seu exílio? Qual é o nosso exílio? E aqui, meus irmãos, eu quero entender o seguinte, né? Será que pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós podemos chegar à conclusão de que o Senhor é maior do que a Covid? Será que a gente não precisa parar por um instante, pensar e refletir sobre isso? Nós temos uma grande vantagem, né, em relação às pessoas que viviam, né, este exílio aqui apontado no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vivemos em um momento histórico onde a promessa apontada em todo o Antigo Testamento já se cumpriu. Nós vivemos em um momento histórico onde, além, né, do apontamento do Antigo Testamento para Jesus, para o Messias de Deus, né, para o Rei, para aquele que viria restaurar todas as coisas, nós estamos em um momento histórico onde nós
e já temos o conhecimento, já temos o acesso a toda a literatura do Novo Testamento, que nos aponta que de fato Deus se fez homem e habitou entre nós, de que nos mostra a vida, a morte, a ressurreição do Deus Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. E nós então temos completa capacidade de descansar no fato de saber de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, tudo que Paulo diz em Romanos, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Será que muitas vezes o fato de nós não refletirmos como deveríamos na palavra do Senhor, né, assim como aquele jovem, né, da equipe de baloeiros percebeu ser a realidade na igreja, quando ele visitou a igreja, será que isso não tem atrapalhado a nossa vida, né, com Deus? Será que o fato de eu deixar de meditar tanto na palavra tem me afastado da esperança? Então eu quero trabalhar isso com você. O verso 21 diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber aqui que o autor está fazendo menção a memórias, né, que o haviam desanimado, né, mas que agora o encorajam. Olha para o verso 19. No verso 19 ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Né? Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aqui, a recordação da devoção anterior de Deus pelo seu povo era a esperança do escritor de Lamentações. A recordação que, de fato, eles estavam ali vivendo uma consequência dada pelo profeta Jeremias. Né? O profeta havia dito no seu livro: se afastem do pecado, deixem de cometer o pecado, se afastem disso, porque senão as consequências virão. Mas aí a esperança está no amor que Deus sempre teve pelo seu povo. Né? O que é o pecado quando a gente diz do pecado? Se a gente está falando que Lamentações está apontando para uma realidade aqui das consequências, o povo estava enfrentando as consequências do pecado. Ora, pecado é a violação das leis de Deus. O pecado ele se faz presente na nossa vida muitas vezes quando nós confiamos mais na quantia em dinheiro que a gente tem no banco do que na providência de Deus. O pecado ele se coloca, né, como idolatria na nossa vida quando nós amamos mais outras coisas ou outras pessoas do que nós amamos a Deus. Ah, pastor, mas eu amo a Deus. Então olha para a sua agenda e permita com que a sua agenda mostre para você quem de fato é prioridade na sua vida. Você tem tido um momento todo dia, né, um momento devocional a Deus? Você tem dedicação, né, ao seu discipulado? Você tem entendimento de que de fato o desejo do Senhor para a tua vida é que você haja não como mais um na multidão, mas como um discípulo? Você tem meditado no Sermão do Monte, que lá no seu início, no capítulo 5 de Mateus, diz que enquanto Jesus se assentava, as multidões, né, vinham ao seu encontro, curiosas para saber daquilo que ele traria, mas Jesus se aponta ali para os discípulos e passa a ensinar os discípulos. Você tem noção de que o desejo de Deus para você é que você não seja mais um na multidão, mas um curioso para saber o que Deus vai fazer, mas que de fato Ele quer que você seja um discípulo, ou seja, um seguidor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor? Você tem essa perspectiva de que, sim, você precisa desenvolver os dons aí na sua área de atuação profissional, mas você não deve deixar de lado, né, o seu discipulado. Você tem investido no seu discipulado? Porque muitas vezes, meus irmãos, o que acontece é que nós temos aí o conhecimento de algumas histórias bíblicas, talvez lá na nossa infância, né, nós lembramos de algumas musiquinhas, né, daquela musiquinha que nos faz aprender a sequência dos livros da Bíblia, que é muito importante, mas muitas vezes a gente deixa, né, o conhecimento que a gente tem da palavra somente nisso, somente nesse nível. A gente não se coloca como a continuidade do livro de Atos dos Apóstolos. Nós ainda somos esse povo em ação. Eu gosto muito de um grupo de pastores que tem uma entidade chamada assim, Atos 29. Né? É um grupo, na verdade, de plantadores de igreja. E por que Atos 29? Né? Se Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28? Porque nós somos a continuação dessa história. A gente tem essa convicção, a gente tem de fato esse entendimento de que nós ainda somos o povo de Deus em ação no mundo. Então, meus irmãos,
Muitas vezes, quando a gente deixa de pensar nessas coisas, né, a gente deixa de trazer à memória o que nos dá esperança. A gente deixa Deus ser apenas uma parte, talvez uma pequena parte da nossa vida. Sabe aquele gráfico de pizza que você divide, muitas vezes, para enumerar ali as áreas da vida? Então eu tenho a minha área profissional, eu tenho a minha área da minha saúde física, eu tenho a minha área financeira, e aí a gente abre mais uma fatiazinha da pizza e diz aqui é a minha espiritualidade. Se a gente tem um papel desse, a gente precisa pegar esse papel, amassar e jogar fora. E entender que Deus é Senhor de toda a nossa vida, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento. Né? Nós precisamos entender que nós obedecemos a Deus não apenas com 10%. Eu vou dar o dízimo aqui, 10%. O dízimo daquilo que eu ganho, 10% é de Deus, o resto eu faço o que eu quiser. Com a mentalidade, muitas vezes, de uma pessoa que desconhece a Deus. Não, o resto a gente também deve viver e usar para a honra e glória do Senhor. Ele não é Senhor de 10% da nossa vida. Ele é Senhor da nossa vida inteira. Jesus, ele não quer apenas ser Senhor de uma fatia, ele quer ser Senhor do nosso ser, da nossa existência. E quando a gente olha para isso, quando a gente entende a nossa vida, de fato, como o plano de Deus, qual é o plano que o Senhor tem para nós, aí nós vamos ter a capacidade de recordar, né, no momento da dificuldade, o amor de Deus por nós. Quer ver um exemplo muito claro disso? Essa semana, em uma das nossas reuniões, nós utilizamos o texto de Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Né? Então, se você lê esse texto de Jeremias e entende que aqui em Lamentações o profeta está se lamentando pela situação do exílio, e você olha para a sua vida e você enxerga que de certo modo você também está vivendo um exílio, talvez aí por conta do afastamento social, talvez por conta de você estar aí muito dentro da sua casa, afastado de tudo e de todos. Então você também percebe, essa não é a situação ideal, não é o que eu quero, eu não estou onde eu quero. Né? E você entende que o Senhor está à frente de tudo. Se você tem caminhado, né, na totalidade do seu ser ali, focado em Deus e crescendo no conhecimento da palavra, você vai lembrar do amor de Deus. Você vai lembrar que mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, né, no plano maior, no plano macro, vamos dizer assim, né, no micro nós estamos no exílio, mas no plano maior o Senhor está no controle. Deuteronômio capítulo 14, 2 vai ser uma bênção para você. E nós usamos esse texto essa semana, e esse texto diz assim: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serdes o seu povo próprio. Então, se eu estou caminhando como um homem, como uma mulher, que decide aprender mais de Deus, se eu entendo que eu devo elaborar aqui as áreas do meu conhecimento, eu devo ser um profissional melhor, um médico melhor, um advogado melhor, um esportista, um jogador de futebol melhor que seja, um escritor, um pastor, um servo, na minha área de atuação, né? Ao mesmo tempo eu preciso entender, mas eu sou um médico cristão, eu sou um advogado cristão, eu sou um jogador de futebol cristão. Antes de ser, e aí nas entrelinhas você preenche ali o seu ramo de atuação, você preenche ali a sua profissão. Antes de ser isso, eu sou um cristão. Eu tenho usado isso para a minha vida. Eu sou um pastor, mas antes de ser um pastor, eu sou um cristão. Então, como cristão, o que o Senhor espera de mim? Né? Como servo do Senhor, como aquele que teve, né, uma transformação. Efésios vai dizer que Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Então, eu preciso pensar, né, eu sou aqui um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Então, por mais que eu esteja enfrentando uma situação de exílio, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu lembro do que o Deuteronômio 14, 2 diz, eu lembro daquilo que Pedro diz, nós somos raça eleita, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu lembro do que Jesus diz, que Ele está comigo todos os dias. Eu lembro dele orando, lá em João 17, Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. E eis que eu estou com vocês. Então, meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte, nós estamos num momento difícil? Nós estamos.
mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No verso 22 ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu quero que você tenha esperança em meio à desesperança. Eu quero que você possa refletir, qual é a situação que eu tenho vivido? Talvez uma situação de exílio? Eu estou vivendo completamente de acordo com aquilo que eu espero da vida? Eu acho que não, porque ninguém gostaria, né, de estar vivendo, né, aquilo que nós estamos vivendo. Né? Ninguém está feliz, né, com essa separação, com esse afastamento social. Eu sinto falta dos encontros que nós estávamos tendo com os nossos irmãos. Que gostoso a gente estar lá na mesa da padaria tomando um café, batendo um papo, isso é comunhão. Eu, o Dori, Vanderlei, Marcelo, né, o Natan junto com a gente e tantos outros irmãos ali. Que gostoso a gente pegar a bicicleta e andar de bicicleta juntos. Que gostoso a gente fazer visita um na casa do outro. Que gostoso esse encontro na igreja. Né? Que gostoso as nossas irmãs reunidas lá na casa da Silvia na segunda-feira, compartilhando vida. Mas a gente está, de certa forma, num exílio. Nós estamos aqui praticamente forçados, né, a conviver com esse afastamento social. Então, guardadas as devidas proporções, a gente pode dizer que também estamos nesse exílio. Mas se você quiser ser reanimado no Senhor como Davi o foi, então reflita na palavra do Senhor. Reflita na esperança, né? Reflita no amor de Deus demonstrado em todas as páginas das Escrituras. Não abra mão, né, nesse momento deste nosso exílio, né, aqui no ano de 2020, não abra mão dos encontros da sua igreja, não abra mão de estar em contato com os teus irmãos. Não abra mão daquilo que o Novo Testamento nos mostra, o Evangelho de Jesus, não abra mão da esperança que está nele. Se Jeremias ele tinha de fato essa convicção, né? Ele queria se reanimar, e ele se reanimava lembrando da graça do Senhor, lembrando do amor do Senhor por eles, mesmo no meio da dificuldade, mesmo enfrentando as consequências do seu próprio pecado. Você pode estar vivendo assim hoje também. Você pode também estar enfrentando, de certa forma, né, consequência do seu pecado. Então, confesse esse pecado ao Senhor, se afaste dele e caminhe em direção à cruz de Cristo. Abra a sua Bíblia diariamente e da mesma maneira como você se esforça, como você busca cursos, desenvolvimento na sua área de atuação profissional, ou talvez nas áreas de lazer, onde você gosta. Na verdade, às vezes a gente gosta, por exemplo, de um jogo de videogame, e a gente investe, a gente vai atrás, aí a gente entra para ver um tutorial ali no YouTube sobre isso. Né? A gente gosta de paisagismo, gosta de cuidar do jardim, a gente gosta de cuidar do nosso corpo físico, fazer exercício, aí a gente vai atrás, aí a gente tem aquela paixão, aquele desejo. A gente gosta de carro, então você entra lá no YouTube para ver como é que conserta essa parte do carro, a gente aprende. Por que não a gente ter essa alegria no nosso discipulado, no processo de sermos mais parecidos com Jesus? Fique atento que nessa semana nós teremos novidades acerca dessa área, na nossa igreja, aqui na Getsemane. Vamos caminhar junto, vamos aprender mais, né, sobre aquele que Deus quer que nós sejamos. E que de fato a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O fato de que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que Deus possa reanimar, né, cada um de nós, que Ele possa entrar na tua vida, que o Espírito Santo te reanime. E que você possa entender que mesmo que você ande no vale da sombra da morte, né, você não tem motivo nenhum para temer, porque o Senhor está com você. Aquilo que pode estar faltando, né, pode ser essa falta, né, de intimidade maior com o Senhor. Então muda isso na tua vida. Que essa seja uma semana, né, de fato, ainda dentro deste mês de agosto, agosto de Deus, né, que você possa utilizar aí essa brincadeira para fazer desse mês aí, de fato, um mês onde você vai buscar mais o Senhor. Vamos orar? Pai, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a Tua Palavra nos deixa isso muito claro. Quando nós olhamos para Jesus, que veio para esse mundo, que
viveu aqui a nossa semelhança, com a diferença de não cometer nenhum pecado, que morreu na cruz do Calvário, Pai, de uma forma dolorosa ali, como nosso substituto, e isso nos dá esperança, o fato de que certamente o Senhor, ó Pai, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, é isso que a Tua palavra nos mostra. Assim como o povo, ó Pai, no Antigo Testamento, renovava a esperança no fato de que conheciam o amor do Senhor, que nós possamos também hoje, ó Deus, que a gente possa também experimentar isso. E que por mais que os nossos dias sejam dias difíceis, que possamos descansar no fato de que o Senhor nos ama e de que nada pode mudar isso. Nada e ninguém pode nos separar desse amor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Pai, toque profundamente em cada um de nós para que tenhamos cada vez mais desejo de buscar a Tua presença. Essa é a nossa expectativa, é o nosso desejo. Nós colocamos isso diante do Senhor, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Teu nome, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do nosso maravilhoso, bondoso Senhor Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Leia a sua Bíblia e reflita que você certamente está passando por uma dificuldade, mas o amor do Senhor por você é muito maior. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e que você busque comunhão com o Senhor.